adolescentes também, os prés, e continuamos essa semana falando sobre ser igreja. Diga comigo, ser igreja. Essa é uma série que iniciamos na semana passada, que tem como intuito, descortinar para a gente. Esse post ele traz muito esse sentido, Veja bem, algo sendo descortinado, algo sendo descoberto, algo sendo revelado. É como se você pudesse entrar dentro de um novo ambiente, descobrindo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ser igreja, a sua proposta, os seus princípios, os seus valores, os seus cuidados. E eu disse um pouco na semana passada sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, que traz uma das declarações mais impressionantes de Jesus. E eu queria reforçar esse texto nessa manhã. Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 23. Jesus falando com seus discípulos. Diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam a iniquidade. Esse versículo, irmãos, é para nos fazer tremer. Esse versículo e esse texto, Jesus está falando conosco. Para aqueles que confiam nele, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que o chamam de Senhor, Senhor. Está nos trazendo princípios, está nos mostrando a importância de construirmos outras coisas na vida, a não ser uma fé que seja simplesmente verbalizada. E eu dizia na semana passada, e quero repetir rapidamente, que desse texto, dessa declaração, nós tiramos algumas lições básicas. E a primeira delas é o seguinte: que uma declaração de fé sem uma vida de obediência não faz sentido. Uma declaração de fé sem uma vida de obediência é vazia. Tome cuidado com isso. Vivemos numa cultura em que as pessoas falam muito, mas fazem pouco. Vivemos numa cultura onde a fala não está associada ao comportamento. Aí fora, se a gente perguntar quem ama a Deus, todo mundo ama a Deus. É verdade ou não é? Sabe, a cada 10 pessoas que perguntarmos, seguramente 9 ou 10 vão dizer: poxa, eu amo a Deus. Mas Jesus diz no Evangelho de João: sabe quem são aqueles que me amam? Você sabe de fato quem são aqueles que me amam? Aqueles que guardam os meus mandamentos. Ou seja, nesse texto, Jesus está nos chamando a atenção para que a nossa vida não seja uma vida vazia, uma vida inócua, uma vida que, como um sino, que fala, mas que não vive. Observe a sua conduta, observe os seus princípios. Esse texto também nos ensina que aquilo que é dito com a nossa boca deve ser evidenciado com as nossas atitudes. Se nessa manhã você pudesse sondar o seu coração e ver o seu comportamento, e ver as suas atitudes. Como é que você é na sua casa, no seu trabalho, nos relacionamentos que você tem. Lamentavelmente, muitas pessoas vivem uma vida de hipocrisia.
é como se vestíssemos para vir à igreja. E na igreja todo mundo é sorriso, e na igreja todo mundo é simpático, e na igreja todo mundo é cordial. É como aquela história antiga que conta sobre um pastor, e um domingo de manhã ele chega na igreja, e a cama da casa dele está no altar. E ele se estranha, pergunta aos diáconos, ninguém sabia de nada. E o filho dele, um adolescente de 16 anos, diz para ele assim: pai, vamos mudar aqui para a igreja, porque eu quero esse pai que está aqui na igreja, eu não quero esse pai que está lá em casa. Aqui na igreja o Senhor é tão bacana, mas lá em casa o Senhor parece que vira um outro homem. Ou seja, o que é dito com a boca deve ser evidenciado com as suas atitudes. E eu profetizo sobre você, nessa manhã, o caráter de Cristo. Leve Ele para sua casa com você. De retidão, de moral, de ética, de respeito, de compaixão, de perdão, de fé, de alegria. Querido, de nada, não se engane a você mesmo, de nada vai valer você vir a culto atrás de culto, domingo após domingo. A igreja não é o que fazemos domingo, a igreja é o que fazemos de segunda a sábado. A igreja não é o que fazemos no domingo, a igreja é o que fazemos de segunda a sábado. E esse texto também nos traz uma advertência. Cuidado com aquilo que fazemos, porque para Deus isso pode ser iniquidade. Quando Jesus diz: afastai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticam o mal. O fato é que muitos serão surpreendidos naquele dia e lamentavelmente será tarde demais. Na semana passada eu falei um pouco também sobre a importância de adorarmos a Deus. Ou seja, de você trazer a presença de Deus sobre a sua vida, de reverenciar o seu nome, de se entregar a Ele, de render a Ele a sua vontade, de render a Ele o seu coração, sabe? Cada um carrega dentro de si um DNA de adoração. A questão não é se adoramos, a questão é a quem adoramos. Jesus foi tentado na sua terceira tentação pelo diabo, dizendo: olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. As pessoas às vezes não adoram a Deus, mas adoram as coisas, adoram a si mesmas, são narcisistas, não é? Ou seja, adorar a Deus, e talvez uma das definições mais bonitas do que simboliza adorar a Deus, seja beijar a face de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você é capaz de desenvolver isso na sua vida? Posso ouvir um amém de você nessa manhã? Sabe, você pode chamar a presença de Deus na sua vida, sabia disso? Você pode caminhar para dentro dessa presença, você pode adorar a Deus. Talvez um bom exemplo disso seja um relacionamento conjugal. Tem muito marido que anda dormindo no sofá demais da conta. Muita esposa e muitos maridos que vivem casados, mas estão separados. Não conversam, não tem nenhum tipo de relacionamento, não tem nenhum tipo de amor, de cuidado. Pessoas que decidiram estar juntas por uma questão de obrigação social, por uma questão de reputação, por uma questão de facilidade, de praticidade. Outro dia eu conversava com um casal, eu falei: não, pastor, nós estamos separados. Eu falei: mas como assim separados, vocês vivem juntos? Não, nós resolvemos viver juntos porque é melhor, porque é menos despesa. Então a gente rateia as despesas de casa, mas nós estamos separados. Porque é isso, cara, você não pode aceitar isso não. Ela é sua esposa, vocês têm filhos. Estabeleça a sua família, restabeleça o seu amor, restabeleça o seu casamento. Vamos à guerra pela sua casa.
Às vezes a nossa vida com Deus, ela esbarra nas raias desse tipo de relacionamento. Deus quer que você beije a face dele. Deus quer que você o adore. Deus quer que você, no silêncio do seu quarto, levante as suas mãos, dobre os seus joelhos. Deus quer te ver prostrado. Deus quer te ver o amando. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Os olhos de Deus estão sobre esse lugar nessa manhã. Deus não se impressiona quanto você sabe da Bíblia. Deus não se impressiona o quanto você vem à igreja. Deus não se impressiona quanto é o tamanho do seu dízimo e da sua fé. Deus não se impressiona com os seus talentos. Deus se impressiona. Deus se impressiona se você é capaz de beijar a sua face. Se você é capaz de reverenciar o seu nome. Se você é capaz de chamar a sua presença. O Pai procura adoradores. Adoradores. Levante as suas mãos por um momento. Bem rápido. Diga a palavra de amor a Jesus nessa manhã. Diga palavras de amor. Diga: Jesus, eu te amo. Eu te adoro, Senhor. Tu és o alfa. Tu és o ômega. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Construa, querido, uma relação de amor com Jesus. Você está comigo nessa manhã? Construa uma relação de amor com Jesus. Lamentavelmente, para muitos de nós, Jesus é um caixa 24 horas. Onde a gente vai até o caixa para sacar o que nós estamos precisando. Precisamos de saúde, se alguém está doente. Precisamos de alegria, se alguém está triste. Precisamos de vida, precisamos de esperança. Deus, me acode. Precisamos resolver problemas e conflitos existenciais e conjugais e relacionais e familiares. Isso tudo é verdadeiro. Jesus diz: todo aquele que pede, recebe. Mas a sua fé e a sua vida cristã não podem terminar nesse âmbito, nessa base. Que Jesus continua dizendo: todo aquele que busca, acha. E todo aquele que bate, a porta lhe é aberta. Que Deus possa nessa manhã soprar dentro do seu coração esse desejo de estar com Ele e de adorá-lo. Efésios capítulo 4, versículo 12. Quero ler para você esse texto. Mais um dos propósitos da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 12. Começando a partir do versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse também é um dos propósitos da igreja. A igreja existe para te equipar. Diga para quem está do seu lado: a igreja existe para te equipar. Você se lembra daquela definição militar que eu dei de eclésia? Quando o Império Romano chamavam eclésia, era uma eclésia de pessoas equipadas, mentalmente preparadas, militarmente preparadas, não é? Com um poder de persuasão enorme, para que o Império Romano pudesse, prevalecer sobre aquela nação que tinha sido invadida, que tinha sido conquistada. Então se chamava uma eclésia, e essa eclésia era formada naquela terra, naquela região, naquela praça, naquela cidade, para que os valores do Império Romano fossem transferidos para aquela terra recém-conquistada e para todos os seus habitantes.
Deus quer te equipar. Diga para quem está do seu lado, Deus quer te equipar. A igreja existe para isso. Sabe, aqui dentro a gente tem advogados, a gente tem dentistas, mestres, doutores, engenheiros, empresários, pessoas profissionais liberais, pessoas extremamente capazes, pessoas extremamente bem-sucedidas, pessoas que têm desempenhado um papel maravilhoso dentro daquilo que se propõe a fazer, homens, mulheres, jovens, brilhantes. Mas eu quero que você nessa manhã reflita comigo sobre o seu preparo na igreja. E como você tem dispensado aos outros os seus dons e os seus talentos. Quando Lutero proclama a reforma, lá nos anos de 1519, na Alemanha, uma das suas 71 teses escritas na porta daquela igreja, ele dizia o seguinte: todo crente é um sacerdote. Vamos falar juntos? Bem forte, eu quero ouvir sua voz. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, aliás, capítulo 2, versículo 5, que vós sois nação eleita, povo escolhido de Deus, sacerdotes do Deus Altíssimo. Eu quero que você entenda isso nessa manhã, filho de Deus. Pegue o seu indicador aí, ó, seu dedo de profeta. Está comigo nessa manhã? Diga para quem está do seu lado, você é um sacerdote de Deus. Porque nós precisamos trocar o nosso mindset, a nossa forma de enxergarmos as coisas. Talvez essa tenha sido uma das grandes contribuições de Lutero na reforma protestante. Porque até então, na Idade Média, existiam claramente, distintivamente, dois grupos de pessoas. Existia o clero e existiam os leigos. Existiam aqueles que eram os espirituais e aqueles que eram os temporais. E se você assistir um filme da Idade Média, você vai ver isso. Quem era espiritual se vestia diferente, tinha um corte de cabelo diferente, tinha um manto diferente, tinha um chapéu diferente, tinha uma linguagem diferente. Falava e o povo não entendia, nem precisava entender. Porque eram espirituais, e todos os outros que eram temporais, eram os comerciantes, eram os artesãos, eram os homens normais, as mulheres normais, os jovens, e toda essa classe temporal, e toda essa classe que eram os leigos, dependiam do clero. Se você quisesse alguma coisa, você precisava ir àquele que era o poder das pessoas que estava estabelecida sobre o clero. E a igreja medieval, ela era assim formada, para perdoar os pecados, para oficiar os sacramentos, para ir à guerra, para casar, para fazer qualquer coisa. E aqui nesse texto de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Pedro nos traz essa revelação brilhante que foi redescoberta, mas, pasmem, alguns de nós ainda não descobrimos isso. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Vou falar para você dar um glória a Deus. Você é um sacerdote. É você quem tem que orar na sua casa. É você quem tem que ensinar os filhos na sua casa. É você quem ora pelos enfermos. É você quem expulsa os demônios. É você quem chama a presença de Deus na sua casa. É você quem diz, vamos dobrar o joelho aqui em casa, porque Deus está nesse lugar. Uma ocasião alguém me ligou, falou, pastor, corre aqui em casa, tem um endemoniado aqui. Falou, minha filha, estou longe demais, não tem jeito de ir na sua casa. Falou, mas pastor, como é que eu vou fazer agora? Falei, você vai orar, você tem essa unção, Jesus está na sua vida. Falei, pastor, mas eu nunca orei, sempre tem a primeira vez na vida. Falei, pastor, você me faz um favor, eu vou deixar o telefone aqui fora do gancho, e o senhor vai orando aí na linha, não está no celular, nós estávamos no fixo, e eu vou orando aqui. Falei, vai funcionar, minha filha, vai lá, vai expulsar esse capeta, vai expulsar esse diabo aí da sua casa. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo.
Às vezes nós ficamos refém. Eu dizia aqui na semana passada, uma moça jovem chegou perto de mim e falou assim: pastor, eu namoro com fulano há 6 anos. Será que eu vou casar com ele ou não? Eu falei: minha filha, se você namora com ele há 6 anos e não sabe, sou eu que vou saber. Como a gente gosta de transferir a responsabilidade para a vida dos outros. E na igreja igualmente. Querido, tem algum S aqui de super-homem? Olha bem aqui, deixa eu ver se minha roupa tem alguma. Hã? Você acha que eu sou um desses homens, desses superpoderes? Tem gente que acha que pastor tem superpoder. A mesma unção que está sobre mim, ela está sobre você. O mesmo Deus que eu acredito é o Deus que você acredita. A mesma aliança que eu tenho é a aliança que você tem. Mas é cômodo. É cômodo para a gente. Pastor, corre aqui na minha casa. Pastor, vem aqui. Pastor, resolve isso. Pastor, me ajuda com aquilo. Ou seja, cada cristão é um sacerdote do Deus Altíssimo. É você. É você. É você no seu ambiente de trabalho. É você na sua casa. É você com seus filhos. Às vezes as pessoas acham que a criança vem aqui e passa 2 horas por semana e ela vai aprender a Bíblia aqui na igreja. E vai sair daqui um missionáriozinho, um pastorzinho. Mas na sua casa, que você é a autoridade, ela fica vendo aquele besterol na televisão. E ela fica em casa 150 horas por semana. E fica na igreja 2 horas por semana. A igreja está evangelizando mal meu filho, né? Está cuidando mal do meu filho. Quem tem que cuidar do seu filho, filho de Deus, é você. Você está entendendo? Quem tem que cuidar do seu casamento é você. Quem tem que cuidar da saúde emocional da sua casa é você. Fala, e o pastor? O pastor te ajuda sim, o pastor ora por você sim. Carregai as cargas uns dos outros. Mas se você não se incumbir dessa responsabilidade e deste comprometimento, você sempre vai ser um cristão que está tomando leite, mamadeira, que eu disse na semana passada. Nós temos diferentes dons, mas você pode orar pelos enfermos. Você vai fazer isso essa semana? Alguém ligar para você dizendo que está doente, você falar: isso é uma boa oportunidade, Deus. É uma boa oportunidade de eu orar por alguém e esse alguém ser curado. Você só precisa orar, filho de Deus. Diga para quem está do seu lado, você só precisa confiar. O poder não é seu. Não, espera aí, deixa eu ligar para o meu pastor aqui que ele resolve o seu problema. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Uma vez fui orar para uma mulher no CTI. A mulher, meus irmãos, já estava mais para lá do que para cá. Acho que foi uma das primeiras ocasiões. Era tanto tubo, era tanto fio, era tanta máquina. Uma senhora tinha tido um AVC e depois um ataque cardíaco. E o marido dela falou: pastor, pelo amor de Deus, vai lá orar pela minha esposa. Eu falei: eu vou. Eu confesso a vocês, irmão, que eu cheguei lá, eu falei assim: deu ruim. A palavra nem saía da minha boca. Aquela imagem era uma imagem tão catastrófica, tão ruim. Mas eu pensei comigo mesmo, eu vim aqui para orar. Eu vou orar. Eu falei: Deus, em nome de Jesus, cura essa mulher. Vamos treinar? Vazei na braquiária. Você é capaz de fazer essa oração? Os dias passaram. Meu telefone tocou. Era aquele marido.
Eu pensei, a gente é fraco, né, irmãos? A gente é incrédulo. Vem ele me convidar para o sepultamento dessa mulher. Sabia. Eu pego o telefone, ele diz, Sandro. Eu falei, pois não. E a mulher acordou. Quase perdi o fôlego, irmãos. Eu estou dizendo para você o seguinte, você não precisa acreditar na sua oração, você precisa orar. Você está entendendo? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Aí no seu peito não precisa ter uma super mulher, um super homem, super forte, super preparado. Simplesmente dobre os seus joelhos e ore. Simplesmente chame pela presença de Deus. Nas suas fraquezas, nas suas limitações, você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Você é chamado por Deus. Você é chamado por Deus para uma grande obra na sua vida. Você é chamado por Deus para uma grande obra na sua família. E aquele homem me disse assim, Sandro, minha esposa acordou. Falei, E eu quero te dizer que ela falou comigo que ela teve um sonho. E eu não a vi há muitos anos. Ela falou que lá no CTI, ela sonhou com você. Que você foi visitá-la. E você sabe que ela lembra que ela disse, que você disse para ela? Ela lembra que você estava dizendo para ela no sonho, Jesus, cura essa mulher. E ela sonhou com aquilo, e ela está melhorando, Sandro. Aquela mulher melhorou e saiu do CTI, e se curou. Nós fomos para a casa dela e fizemos um culto de ações de graças. Eu batizei aquele casal, a família, foi algo extraordinário. Por quê? Porque você é um sacerdote de Deus Altíssimo. Você pode, diga para quem está do seu lado, você pode. Todos nós somos capacitados de diferentes formas para fazer a obra de Deus. Você pode, diga para quem está do seu lado de novo, você pode. Você pode. Sabe, nós vivemos aprisionados a nossa mente, dizendo que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não sabe a Bíblia, que a vida não está certa o bastante, que ainda faz isso, que aquilo, daquilo outro, que você tem pouco tempo de crente, tem só 15 anos que você está indo na igreja, então você quer aprender um pouco mais, você quer conhecer um pouco mais a Bíblia, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo outro, querido. Não é tempo de sermão, não é tempo de oração, não é tempo de vigília, é disposição para servir a Deus. Disposição. Vai, filho de Deus. Fala para quem está do seu lado. Vai, filho de Deus, vai. Aquele filme infantil que eu assistia, né? Não sei se tem ele hoje, o Mowgli. Vocês lembram do Mowgli? Quem que era o chefe do Mowgli, Gil? Quem que era isso aí, Dick Vigarista. E o Dick Vigarista se afogando. E ele dizia, Mowgli, faça alguma coisa. E eu estou falando para você, filho de Deus, faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Ore pela sua casa, ore pelas pessoas, ore pelo seu prédio, ore pelo seu trabalho, ore pelos seus filhos, sabe? Se ajunte, se reúna. Olha, vamos ler a Bíblia hoje. Mas pai, nós nunca lemos a Bíblia, mas agora nós vamos começar a ler a Bíblia. Você não precisa de um pastor para fazer um culto na sua casa, você não precisa de um missionário, você não precisa de um profeta, é você. Abra a Bíblia, comece a falar com Deus, comece a ler a Bíblia, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Querido, deixe ser desmistificado por essa consciência errada que a gente carrega, que nós somos leigos. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Deus está em você. A tônica do cristianismo é o serviço. Você está comigo nessa manhã? Tem uma máxima que diz assim: quem não serve, não serve. Você está entendendo? Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Ministério é para todas as pessoas. A
tônica do corpo de Cristo, da igreja. A igreja existe para servir as pessoas. Qual é a sua contribuição no corpo de Cristo? Quando fui com a Kátia e os meninos, fui fazer teologia, fui para Dallas, nos Estados Unidos, e lá nós resolvemos participar de uma igreja americana. Poxa, um homem, né? 30 anos de idade, na época com 3 filhos, o Lucas, o Daniel e o Sandro, fazendo teologia numa escola boa. Marquei uma conversa com o pastor da igreja, me apresentei, falei, hello, good morning, how you doing? Falei, pois é, estou aqui estudando teologia, queria vir para a igreja. E eu sabia desse princípio, falei, eu quero servir na igreja. E eu pensava, né, irmãos, que ele ia me dar uma escola bíblica para me fazer, entendeu? Ia me falar que eu ia liderar os jovens, que eu ia fazer alguma coisa. Que a gente gosta do quê? É isso aí, né, Fred? Ninguém gosta, ó. Todo mundo gosta de ó. Você está entendendo? Ele olhou para mim, falou, pô, que bacana. Me conta um pouco da sua história. Pois é, brasileiro, Parará, aquela coisa toda. Pô, Deus te abençoe. Então, papo reto. Você podia participar aqui da equipe de manutenção da igreja? Eu falei, Deus, pensa num homem que não tem habilidade nenhuma com a mão. Se eu vou trocar uma lâmpada, eu quebro ela. Eu tive o ímpeto de dizer para ele que na manutenção não ia rolar. Eu tive o ímpeto de chegar em casa e falar, Kátia, você acredita que esse doido desse pastor falou para mim participar da equipe de manutenção da igreja? Mas no caminho de volta no carro, Deus falou, é aí que você vai começar. Você quer que eu traduza o que é manutenção da igreja, irmãos? Limpar banheiro. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Ah, sou engenheiro, sou doutor, sou economista, sou isso, sou aquilo outro. Eu não faço isso não. Você está perdendo uma oportunidade de servir. Você está perdendo a oportunidade de trabalhar. Você está perdendo a oportunidade de colocar os seus dons à disposição do reino de Deus. Igreja não é assentar no culto e ficar 2 horas aqui louvando, orando. Isso faz parte do todo. Igreja é você dizer, como eu posso servir? Vamos treinar? Não dói não, irmãos. Vamos de novo? Arrancou o pedaço? O que não sobra aqui é forma de você servir. Agora mesmo nós devemos ter umas 40 crianças lá embaixo. Está pegando fogo o culto lá embaixo, irmão. Fralda para trocar. Ah, mas eu já esqueci. Aprende de novo. Sabe por quê? Igreja é lugar de você ser. Faça assim com a sua mão aí, ó. Torcendo assim. Igreja é lugar de você ser afiado, de você ser desafiado, de você descobrir novas habilidades na sua vida, de você se redescobrir na sua vida. Igreja é esse lugar, sabe, onde eu e você, sabe, podemos ter a nossa mente ampliada e ter os horizontes da nossa alma alargado, sabe, quando você se coloca à disposição. Tem gente que vem para cá para arrumar a mesa, aquelas flores que estão lá atrás. Tem gente que vem para cá para escrever naquela parede, ó. A visão te dá a força necessária para perseverar em tempos difíceis.
É uma irmã que tem esse talento aí, que vem para cá, falou, pastor, posso ir lá? Tem gente que vem para cá para pintar, tem gente que vem aqui para ajudar a vender os livros, tem gente que vem aqui para mexer na iluminação, no computador. Ah, nós podemos contratar isso tudo? Podemos. Podemos. Aliás, pode até contratar um pastor, muito melhor do que eu, que pregue muito melhor, que cuide de vocês de uma forma muito melhor, que seja muito mais capaz, que entenda de exegese, de hermenêutica, de dialética, de grego, de hebraico. Mas igreja não é isso. Igreja é o que a gente vai lutar com o que nós temos e quem nós somos. Você está entendendo? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Se permita nessa manhã, irmão, ser desafiado. E o primeiro pensamento que vai vir na sua cabeça é o seguinte, eu não gosto disso. E glória a Deus se esse pensamento vier na sua cabeça. Eu não gosto disso. Vão orar às 6 horas da manhã. Eu não gosto disso. Vão ajudar no Kids lá. É 40 meninos chorando. E tem que trocar fralda. E tem que dar lanche. E tem que limpar o chão. E outro dia chega alguém e fala, pastor, fizeram xixi lá no tanque de bolinha. Falou, oh, maravilha, mergulha lá, não tem problema não. Isso é igreja, irmão, é lugar de gente, é lugar real, entendeu? É lugar de ser humano. E é lugar onde a gente precisa ser esticado. Faça assim com as suas duas mãos, assim, ó. Faça assim, ó, estica, com força, com força, com força. Esse é o lugar da igreja na sua vida. Você precisa ser esticado. Você precisa ser desafiado, você precisa ser instigado. Eu me lembro até hoje, quando me converti, tinha 18 anos, era um grupo de jovens, estou terminando já, viu pessoal? Estão comigo nessa manhã? Muitos anos atrás, os mais antigos aqui, acho que não tem ninguém aqui, eu estou com 56. Existia um tempo que quinta-feira à noite, na Praça da Liberdade, tinha um negócio que se chamava Praça Hippie, era isso mesmo? Feira Hippie. Ô Fred, você não lembra não, você deve ter lido isso em algum lugar. Não tem mais, já tem décadas que não tem mais. E esse grupo ia para lá. Hoje a feira está na Afonso Pena, não é isso? Foi transferido. E a gente ia evangelizar. E eu era recém-convertido, irmãos. Se alguém perguntasse para mim, abra a Bíblia no livro de Mateus. Eu falei, como é que é o negócio? Existe isso aí na Bíblia? E estou eu lá, cantando, pulando, cheio da presença de Deus. Alguém chega no meu ouvido e fala assim, Sandro, você vai trazer a palavra hoje à noite. Eu falei, que palavra? Te vira, é contigo. Eu gelei, irmãos. E eles cantaram mais uma música e a música parou. E devia ser uns 15 jovens, e os 15 olharam para mim. Eu pensei, falei, Deus lascou. Não sabia nada da Bíblia. Não sabia nada de nada. Mas uma coisa eu sabia, irmãos. Uma coisa eu sabia. Eu tinha recebido Jesus como meu Senhor e Salvador. E Ele tinha entrado na minha vida e a minha vida estava diferente. Eu estava alegre, eu estava feliz, eu estava voando. E eu falei, olha, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu segurava a Bíblia e dizia assim, vocês estão vendo esse livro aqui? Nunca li, nem sei do que se trata. Mas uma coisa eu sei, hoje Jesus está no meu coração. E eu sei que os meus pecados foram perdoados. E eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que queira ter essa experiência que eu tive. E eu me lembro ainda como se fosse hoje, 3 pessoas aceitaram Jesus naquele dia. Querido, você não precisa saber de nada. Você precisa se dispor. Está comigo nessa manhã? Pessoas que ficam eternamente como crianças dentro da igreja. Pessoas que querem mais
oração, que querem mais sermões, que querem mais estudo bíblico. Você já tem mais hora no YouTube de pregação do que muito pastor aí fora. Você já conhece todas as conferências, você já conhece todos os seminários, você já conhece todos os avivalistas, você já conhece todas as coisas. Mas nossa visão fica trancada, nossa visão fica apequenada. Eu oro nessa manhã no nome de Jesus para que você deixe o Espírito Santo de Deus te incomodar. Quero que você saia daqui, querido, incomodado. Quero que você saia daqui incomodado. Quero que você saia daqui incomodado. Tenho 5 filhos. Gil é testemunha. Talvez seja a pessoa que há mais tempo me conhece aqui. Fui padrinho do casamento dele. Quantos anos vocês têm de casado? 32 anos. Eu perdi a conta, irmãos. Perdi a conta de quantos finais de semana eu saía com o meu carro, com o Lucas, o Daniel e Sandrinho e a Kátia, e os 3 meninos dormindo atrás. E eu ia a uma cidade do interior, pregar o evangelho em cima de uma carreta. As pessoas hoje me perguntam, poxa, como é que na sua família você tem 3 pastores? Você é um sacerdote, meu irmão. Faça alguma coisa. Desligue essa televisão, levante do seu sofá. Venha para a igreja e sirva o Senhor, sirva o Senhor. Alguém precisa do seu abraço, alguém precisa do seu sorriso, alguém precisa da sua oração. Não se permita ser aqui dentro alguém que assista ao culto, pelo amor de Deus. O serviço gera em nós um senso de pertencimento. Tem uma igreja para chamar de sua. Tem uma igreja para chamar de sua. Essa é minha igreja. Esses são os meus irmãos. Aqueles são os meus pastores. Bata no peito e fala, olha, eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja. Eu tenho uma igreja que me ama. Eu tenho uma igreja que me acode. Eu tenho uma igreja que ora por mim. Eu tenho uma igreja que se preocupa comigo. E enquanto você vai servindo a Deus, um dia o meu pastor lá dos Estados Unidos me chama, depois de uns 6 meses, pintando parede, lavando banheiro, fazendo jardinagem. Eu sou exímio nisso aí, viu, irmão? Se precisar de alguém, pode me chamar. Falou assim, Sandro, esse próximo domingo, eu estou fora da cidade. Será que você pode trazer a palavra para a nossa congregação? Eu pensei comigo, era isso que eu queria desde o início. Mas para chegar onde você quer, irmão, seja humilde para fazer aquilo que você não quer. Eu só um dia preguei na igreja de americanos e depois dessa vez pregava em muitas ocasiões e em muitas igrejas. Porque eu engoli a minha soberba e a minha arrogância e falou assim, se é na equipe de manutenção que você me quer, é na equipe de manutenção que eu vou ficar. E quando alguém via um brasileiro e mais um grupo de meia dúzia de americanos, você pode imaginar que o brasileiro sobrava o que para fazer, meu irmão, dentro da equipe de manutenção? Se tinha um vaso entupido, era comigo mesmo. Você quer desentupir vaso, irmão? Olha aqui nos meus olhinhos. Alguém quer esse tipo de trabalho na vida? Mas se você não aprender a desentupir os vasos que Deus colocar na sua frente,
você jamais estará na posição que Ele preparou para você um dia. Igreja é um lugar de serviço. Que Deus desperte o seu coração nessa manhã. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Que no dia em que estivermos diante de Jesus, essa expressão e essa fala não encontre eco no nosso coração. Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios. Em Teu nome nós curamos os enfermos. Em Teu nome nós fizemos isso e aquilo outro. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Queria que você ficasse de pé comigo. Permita que o Espírito Santo nessa manhã te conduza ao seu nível máximo de pertencimento. Pertencer é uma coisa boa demais, não é, gente? Pertencer. Poxa vida, que bênção é, que alegria é você pertencer. Pertencer. Pertencer a uma família, ainda que ela não seja como você gostaria. Pertencer a uma casa, a um matrimônio, aos filhos, aos pais. Pertencer a uma cidade, pertencer a uma nação. Coisa é quando a gente está viajando por esse mundão, você encontra alguém do outro lado do mundo com a camisa amarela do Brasil e você nem conhece aquela pessoa e fala, poxa, nós somos irmãos, nós somos da mesma nação. Permita que Deus possa, nessa manhã, fazer com que o senso de pertencimento da igreja invada o seu coração. E como eu disse, tem uma igreja para chamar de sua. Termino contando aquela história que já contei aqui várias vezes, de um pastor que tinha uma igrejinha no interior, de madeira. E uma noite, aquela igreja vai às chamas, fogo consome aquela igreja. E um dos membros daquela igreja, uma igreja pequena do interior, corre na casa do pastor, bate na porta dele e diz, pastor, pastor, a sua igreja está pegando fogo. E o pastor assenta na calçada e começa a chorar. Esse homem não entende e diz, pastor, o senhor não vai lá apagar o fogo na sua igreja? E o pastor responde para ele dizendo assim, se essa igreja for minha, ela pode pegar fogo. Mas se essa igreja for nossa, vamos nós lá apagar esse incêndio. Essa igreja aqui é sua, irmão. É sua. É sua. Deus te plantou aqui com um propósito de equipar os santos, de transferir vida para as pessoas, de iluminar as pessoas. Se você puder fechar os seus olhos nessa manhã, faça a sua oração aí no seu lugar. Igreja, um lugar de servir. Vamos falar juntos? Outra vez. Outra vez. O
cuidado, hein? Porque se você vier me perguntar aonde trabalhar, você já sabe para qual equipe eu vou te direcionar. E vai ser bom, meu querido. Porque não tem coisa melhor do que você limpar um vaso, sabendo que a presença de Deus está ali com você. Eu prefiro limpar um vaso onde a presença de Deus é abundante do que estar num hotel 6 estrelas, vazio da presença de Deus. Que a presença de Deus venha sobre você nessa manhã. Igreja, um lugar de serviço. Vamos cantar um cântico nessa manhã. Levante as suas mãos. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. E temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Eu quero terminar nessa manhã agradecendo a Deus pela sua vida, pedindo ao Senhor que desperte em você algo que de alguma forma você pode servir na igreja. Porque a igreja é lugar de servir. Mas quero honrar nessa manhã as pessoas que têm servido a Deus aqui na igreja. Pessoas que acordam mais cedo, pessoas que dormem mais tarde, pessoas que preparam tudo aqui, pessoas que te recebem ali na nossa entrada, pessoas que cuidam das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, pessoas que são comuns, empresários, doutores, médicos, advogados, mas que entenderam que igreja é um lugar de servir, que não ganham nada por isso. Aliás, ganham muito. Os céus abertos sobre a sua vida. Pessoas que acordam mais cedo e ao invés de chegar no culto 10h15, chegam no culto 9h30. Está entendendo? Pessoas que dormem mais tarde, porque quando acabamos o culto aqui, tem que desmontar, tem que guardar, tem que limpar. Queria que você, nessa manhã, eu não vou chamá-los aqui porque são tantos, né? Mas eu queria que você, nessa manhã, ao encontrar com alguma dessas pessoas, e você vai encontrar no caminho para fora, e essa banda linda que está aqui, ó, e os nossos kids que estão lá embaixo, com voluntários e tudo mais, você dissesse a essa pessoa: muito obrigado pelo seu serviço à nossa igreja.
Porque fazemos aquilo que amamos. Aos pastores, aos diáconos, diaconisas. Ao irmão Peixoto e a Sabrina, que sempre gentilmente, até a pandemia chegar, preparava uma mesa de café da manhã, domingo ali, maravilhosa. Não é, meu irmão Peixoto? E eu via a mesa de café e ele chegava aqui 8h30, 9 horas da manhã. E não tinha um domingo que eu não chegasse aqui pela manhã, que ele me dizia assim: pastor, seu café está ali. Igreja é lugar de servir. Um café, irmão, está valendo. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Que de alguma forma teu Espírito Santo venha sobre nós. Porque não existe ninguém que me ouve nessa manhã, e tampouco ninguém que esteja aqui dentro, que não possa te servir. Desperta o nosso coração, Pai, para fazer alguma coisa. Quem sabe abrir a casa para uma célula? Quem sabe começar um novo trabalho? Quem sabe ajudar com as nossas crianças, os nossos adolescentes? Porque nisso está a beleza de sermos igreja. E nós te bendizemos. Tantas pessoas, Pai, que têm se voluntariado aqui na igreja, desde a entrada, pela vida da Grazi, essa médica maravilhosa, toda a equipe do Ministério do Abraço, pela vida do Everton, toda a equipe da diaconia, pela vida do Fábio e da Cris e todos os voluntários do Kids, pela vida da Aline e do Pedro, por tomar conta dos nossos adolescentes, pelos nossos pastores, Pai, Jane, Thales, pastor Alexandre, pastor Osmar, pastor Breno, pastora Janaína, Sandro, Lucas, por essa banda maravilhosa, Pai, pela vida do Robson, da Amy. Muito obrigado, Pai. E que cada um desses seja para nós uma inspiração. Queremos ser uma igreja que sirva ao Senhor de todo o nosso coração. Todos os líderes de célula, todos os anfitriões, por todos que fazem qualquer coisa que seja, e por tantos outros que nessa manhã o Senhor com certeza coloca no coração deles essa disposição. Nós te bendizemos, Pai, porque podemos ter uma igreja para chamar de nossa, no nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse: bom domingo para vocês.